que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Podemos nos sentar. Hoje, neste tempo do Advento, somos chamados a preparar o nosso coração, a nos preparar para a chegada do Senhor. E, por vezes, pensamos que preparar-nos significa preparar a nossa casa, arrumá-la, preparar a árvore, colocar uma toalha diferente na mesa, enfeitar a varanda. É fato que a preparação externa ela demonstra algo, mas quando se prende ao externo, isso se torna vazio. A preparação meramente externa não é o suficiente. Devemos aprender que Nosso Senhor vem a nós, quer se encontrar conosco, e por isso é necessário que preparemos o nosso interior, preparemos o nosso coração para recebê-lo. E por isso, algo que às vezes ouvimos diante do final do ano é o pararmos, ou analisarmos a nossa vida, ou fazermos este grande exame de consciência. E de fato, parando e revendo essas coisas, começamos a ver no nosso interior aquilo que foi bom e aquilo que não foi tão bom assim. E aonde eu devo melhorar, aonde eu devo me empenhar, as virtudes que ainda me faltam, que eu devo conseguir e me empenhar para buscá-las. Duas dessas virtudes, vemos uma carência excessiva no mundo. O mundo coloca quase que como uma oposição forte e plena a essas virtudes, e que seria bom que olhássemos para nós e buscássemos adquiri-las. A virtude da humildade e da alegria. Há uma semana já ouvimos diante da solenidade da Imaculada Conceição o anúncio do arcanjo à Virgem Maria. Verdadeiramente, neste clima de preparação à recepção do Senhor, esses evangelhos da infância que já se iniciam desde o anúncio até o nascimento do Senhor, eles nos auxiliam a contemplar este empenho nesta preparação. E particularmente no Evangelho da Anunciação, vemos a Virgem Maria nos conduzir e nos ensinar estas duas virtudes. Aprender a sermos humildes e alegres, esta boa alegria de estarmos na presença do Senhor e não ceder ao querer ensoberbecer-se, a ufanar-se, a inflar-se e a esta tristeza que o mundo propaga diante das coisas superficiais. Por isso, olhemos para este Evangelho e aprendamos a penetrá-lo no mais íntimo, a tocar, a ser inseridos nessa cena. São José Maria, quando fala aos seus filhos o modo de lerem a Sagrada Escritura, ele apresenta isso, que é necessário sermos homens e mulheres de Evangelho,
É necessário entrarmos na cena e sentir o cheiro, o vento, o calor e até as pedrinhas na praia. Termos este toque mais profundo. E diante deste Evangelho podemos contemplar ver esta cena, sermos inseridos na cena. Imaginemos a Virgem Santíssima ali, ainda muito jovem, por volta dos seus 15 anos, e antes da exaltação do anjo a ela, imaginemos o que ela estaria fazendo. Será que ela estava ali ajudando Santana a organizar as coisas da casa, a colocar as coisas em ordem? Ou será que voluntariamente ela estava ali preparando algo para o seu pai, São Joaquim? Particularmente, gosto de seguir um pouco a linha dos pintores quando retratam a cena, de imaginar a Virgem Santíssima escolhendo a melhor parte, estando diante do Senhor, estando em oração, e diante dessa oração, desse falar com Deus e escutá-lo, ali, versada, rezando, vem a nós o anjo, vem e apresenta-se a ela o anjo, para continuar esta locução de modo mais próximo, mais íntimo. Então, ele a olha, a contempla ali, de joelhos, com os olhos fechados, a mão posta, falando ao Senhor. E diante de tal contemplação, vendo tamanha nobreza, exclama e exalta: Ai, que caitonere, ave cheia de graça. Não podia ele falar outra coisa, diante daquele espanto para ele mesmo, vendo o resplendor da graça de Deus, diante da abundância que ela tinha, e querer estar sempre na presença do Senhor. E de igual modo, ela também se assusta. Se assusta porque ela não se vê assim. Vemos depois no Magnífica o modo como ela coloca-se de modo humilde. Eis a escrava do Senhor, porque o Senhor viu a pequenez da sua serva. Ela se vê pequena, humilde, e diante disso quase que questiona: por que me chamas assim se sou tão pouco? É fato que o anjo via o resplendor e já sabia quem ela era, já sabia a grandiosidade que ali a ela seria confiado, mas ela, diante da sua humildade, vê-se pequena diante do Senhor, e diante disso está ali e escuta o anúncio do anjo que lhe apresenta esta grandiosidade, que ela foi preparada e escolhida para ser a mãe de Deus, que por meio dela o Filho de Deus viria ao mundo, que ela seria aquela portadora da salvação. E vemos a sua resposta, uma resposta de fé. Sim, eu acredito, eu sei que isto vai acontecer, esta alegria, esta exultação, mas como apresentam os santos padres
no início da igreja, ela não sabe como, e por isso questiona: "Comodo fiat isto, quodam verum non conosco?" Como se fará isso se não conheço homem algum? Ela é capaz ali de já exprimir, não ficar colocando barreiras como outrora Zacarias colocava. Ele, sacerdote, conhecedor da lei, conhecedor da tradição, ele que estava no templo servindo ao Senhor, que já tinha fatos concretos ao longo da história, de modo que deveria ele se curvar e dizer sim, coloca barreiras e questiona, duvida, pede provas. Ela, ao contrário, quase que antecipa o seu sim, quase que antecipa o seu fiat, mas precisa saber como, o que ela tem que fazer, o que será na vida dela que seria necessário mudar. Então, o anjo a ela explica que não precisa de nada, não terá interferência de homem, mas será o Senhor. O Senhor fará a obra, a sombra do Altíssimo a cobrirá. E assim, ela pode, então, sem pensar 2 vezes, diante da abertura do coração e do querer fazer a vontade do Senhor, responder de modo firme e plenamente consciente: "Fiat mihi segundo verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra." Vejamos quão profundo é este Evangelho, que nos mostra esta humildade, que nos coloca de frente da exaltação, da alegria daquela que sabe fazer a vontade do Senhor, daquela que se abre a querer estar com o Senhor, fazendo o seu querer acima de tudo, acima da sua própria vontade. E diante disso, olhar a nós para vermos que o Senhor também nos chama cada um de modo particular a fazer a vontade dele, mas para que possamos responder ao Senhor como a Virgem Maria, é necessário saber quem somos, o modo como estamos, e nos dispor a fazer e a dar o nosso sim a Ele. E por isso se faz importante este exame de consciência, que se dá de modo inicial, sabendo quem sou eu, não ficando inchando-se, inflamando-se diante de outras coisas, mas ao contrário, que se dá primeiramente reconhecendo a nossa miséria, o nosso nada, reconhecendo que somos fracos, que temos erros, que necessitamos de Deus, necessitamos da presença dEle, necessitamos nos abrir à vontade dEle. Por isso, devemos rever, saber de modo concreto quais são os nossos erros, quais são os meus defeitos, quais são aquelas minhas fraquezas, aquilo que por vezes eu vejo que eu sempre caio e necessito pedir perdão. Rever também tudo aquilo que se foi ao longo desse ano. Quais foram os meus propósitos?
O que eu coloquei para que eu pudesse melhorar, para que eu pudesse crescer, para que fosse do meu empenho, rever diante disso o que eu fiz de bom, que estava nesse propósito e o que eu continuei diante do meu empenho a melhorar. E o que eu fiz de modo contrário, o que eu não cumpri nesse propósito, o que foi que eu não melhorei, o que foi que, pelo contrário, eu acabei piorando. Qual foi a minha mornidão? E diante disso também aprender a fazer metas. Não só pedir perdão ao Senhor, e é fato, devemos, mas mais que isso, devemos também já planejar, já colocar em vista as metas para o próximo ano, para este ano da graça do Senhor, para este ano que já podemos dizer, de modo ao menos litúrgico, já se iniciou. Qual será o meu empenho? Eu diria que alguns pontos se fazem necessários. Em primeiro, colocar diante dos meus olhos qual o ponto que agora se faz necessário que eu comece a conhecer mais o Senhor. Será que é necessário que eu me empenhe em conhecer mais o Senhor diante da liturgia da igreja, diante do que se celebra, como se celebra, o porquê das coisas? Ou será que eu necessito crescer em alguma espiritualidade, por isso parar, buscar, conhecer a fundo? Será que eu preciso conhecer mais as verdades da minha fé? Me aprofundar no entendimento do que é a oração? O que eu preciso me empenhar para conhecer mais o Senhor? Nessa minha vida de fé, diante daquilo que o Senhor me pede. Depois, ver quais são esses erros que vêm se prolongando e se postergando, e diante de enxergar a raiz deles, como eu vou combatê-lo? Como eu vou arrancar este erro, este defeito pela raiz? Quais serão os meus empenhos? Será que eu tenho que fazer uma mortificação mais firme? Será que eu tenho que reordenar a minha vida de oração? Será que eu tenho que ter um empenho melhor em algo específico da minha vida? E depois, de modo claro, vendo o que estamos vendo no nosso dia a dia, essa desordem diante das coisas, diante daquilo que a sociedade por vezes nos coloca, essa desordem, esse desequilíbrio diante do fazer, aonde tudo é fazer, aonde todo mundo só pensa: eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu trabalho, eu só faço. Saber ordenar-se, colocar no papel quais são os meus horários, eu tenho que ter maior empenho no meu trabalho, e diante disso saber organizar para que eu dê máxima atenção àquilo que eu devo dar. Não ficar disperso tentando tratar de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, gastando tempo dando socos ao vento, mas ao contrário, fazer com o máximo empenho aquilo. Pois, em primeiro lugar, além do maior empenho, além da maior eficácia, olha, isso demandará menos tempo para fazer. Diante dessa organização, deste foco,
que devo colocar. Depois, se eu tenho meu tempo de trabalho, daquilo que eu tenho que fazer de modo habitual, eu preciso também daquilo que me enriquece espiritualmente. Não sou só um corpo, não sou uma máquina de fazer. Ao contrário, o Senhor me chama a fazer as coisas para Ele, com Ele. E por isso, quais serão os meus momentos de oração? Será que está bom do jeito que está? Será que eu tenho momentos de oração? Em que momento eu farei a leitura da palavra? Como eu farei a leitura da palavra? Vou ler de modo sequente as passagens do Evangelho, farei pela liturgia de cada dia. Como eu farei isso? Qual será o meu empenho nessas pequenas coisas? Como eu me organizarei? Quais são as minhas orações cotidianas? Quando eu levanto, ao longo do dia, quando eu vou dormir, quais são os tempos que eu uso? Porque às vezes a gente tem ócios que usamos para nada ou coisa nenhuma. Tantas pessoas que vão para o trabalho de ônibus e no ônibus é um grande vácuo, onde só me serve para me irritar com o trânsito, para o bendito que está do outro lado fazendo alguma coisa e eu vou me irritando. Em vez de usar isso para nada, com coisa nenhuma, aonde eu me mergulho no celular, passando enlouquecidamente as páginas do Facebook, do Instagram, me aplicar diante da vida de oração. Será que neste trajeto eu não posso rezar o terço, ouvir uma meditação, ouvir uma reflexão, saber organizar a vida diante destes pequenos empenhos para estar com o Senhor? Será que eu não tenho tempo diante ou do dia que se inicia, ou do retorno do trabalho, para parar e para estar com o Senhor, me empenhando para estar na Santa Missa, aonde não fico simplesmente só na missa de domingo, que já é algo grandioso, mas se eu posso ter o Senhor todos os dias, por que não ter? Por que não beber desta riqueza? O Senhor nos pede para esta profusão da graça que se dá aos ouvintes, mas podemos ter esta continuidade todos os dias, recebendo todos os dias. Por que não fazê-lo? E além disso, quais serão os dias em que irei me organizar para confessar? Porque infelizmente muitos acham que confissão é uma vez no ano, em datas comemorativas, e fica uma coisa extremamente superficial. Quando que eu vou começar a me empenhar para estar com Deus? Para fazer um bom exame de consciência, não aparecer do nada, mas rever, desde a última confissão, quais foram os meus pecados, e apresentar ao confessor, sem ficar contando histórias, mas simplesmente acusar-lhe. Vou ficar pedindo desculpas. Eu fiz isso porque fulano
Não me interessa fulano. O que interessa é aquilo que eu fiz. Eu fiz isso. Eu me acuso disso. Porque por minha escolha eu me afastei do Senhor. Saber como se faz uma boa confissão e buscar esta reconciliação, essa presença do Senhor para estar com Ele de coração aberto. E além disso, quando que farei um retiro? Há tantos na paróquia, os recolhimentos, mas também existem outros. Para as crianças, por exemplo, o CMA, o EAC, o EJC, o Concílio e tantos outros. Por que eu não me empenho em estar com o Senhor? Dizer não a essa rotina desenfreada de só fazer para parar e me voltar para estar com Deus, para colocá-lo como centro da minha vida. Diante deste empenho, destas metas que tem que estar diante dos nossos olhos, de abrir nosso coração para o Senhor, ver que assim aprendemos com a Virgem Maria nos empenhar pela nossa vida de oração, nos empenhar por estar com o Senhor e sermos humildes e alegres. Mas para isso é necessária essa disponibilidade para fazer a vontade do Senhor, para dar o nosso fiat a Ele, o nosso sim a Ele. Esse fiat se dá diante dos nossos atos, de colocar estas metas e empenhar-se com atos para fazê-las. Não ser simplesmente um papel que eu anoto e coloco na gaveta. Não, colocar sempre diante dos meus olhos e empenhar, focar-me para estar sempre na presença de Deus, focar-me para cumprir aquilo que eu coloquei como propósito, para me abrir à vontade do Senhor, para deixar que seja Ele o meu guia, para deixar que seja a vontade dele que se faça na minha vida e não me afogar no meu querer, não ir levando a vida segundo o que eu acho, segundo o que eu quero, e assim me afogando. Aprender a ser diferente, disponível, generoso diante daquilo que o Senhor me pede hoje. Não ficar fugindo. O Senhor nos pede algo hoje e algo concreto. Nos pede amor. E a cada um modo de amar. Devemos ser disponíveis para abraçar o Senhor diante deste chamado. E diante disso, voltamos àquela que é a nossa mãe e mestra, que nos ensina a fazer. Ela verdadeiramente não colocou obstáculos à vontade de Deus, não ficou olhando para si, não ficou colocando, olha, mas isso que você está me pedindo, de aceitar, de gerar do Senhor, mas como será? Porque se a pessoa a quem estou prometida não reconhecer, eu vou ser apedrejada. Era esse o costume da época. Olha, e se ele reconhecer e me largar, como é que eu vou criar? Eu sou uma mulher sozinha, e o que eu faço? Muito menos ficou pedindo, exigindo coisas. Olha, tá bom, eu até faço isso, mas então vai ter uma corte celeste que vai me servir, eu vou ter uma casa, um templo. Sabe aquela casa de Herodes? Aquilo ali é um casebre, eu quero coisa maior.
Quero ser servido pela corte celeste, anjos que me tragam comida na cama. A Virgem Santíssima não pediu nada disso, não colocou barreira alguma. Ao contrário, sequer ficou pensando nessas hipóteses mirabolantes. Ela estava ali para dar seu sim. Ela estava ali pronta a dizer sim, pois confia no Senhor e sabe que se Ele pede, Ele nos dá a graça para fazê-lo, nos dá a graça para estar com Ele, para corresponder ao seu querer. E por isso ela se abre, dá seu fiat, e além disso, voluntariamente vai servir. Não fica medindo esforços, ao contrário, se empenha e vai apressadamente da Galiléia ao norte de Nazaré, descendo até a região montanhosa da Judéia e a Icaria. Só menos 150 quilômetros. Apressadamente. Me recordo de um amigo padre que foi fazer uma peregrinação à região e diante das visitas teve um pequeno atraso e ele teve que subir a pé. Ele chegou lá em cima e falou: agora eu entendo o que a Virgem Maria passou. Ela foi apressadamente para servir, para estar com o Senhor. Devemos nós aprender com ela a fazê-lo, a termos esta disponibilidade, esta abertura de coração para estarmos em Deus, buscarmos fazer a vontade de Deus. Que ela nos ensine a termos esta abertura de coração e esta disponibilidade, a nos empenharmos para sermos humildes e alegres diante do chamado do Senhor, diante desse chamado daquele que vem e daquele que se dá a nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.